Hoje, Diálogo da Fé quer fazer uma reflexão sobre a intercessão dos santos. Há muitos seres humanos que dizem que conhecem muito bem este livro chamado Bíblia Sagrada. E hoje é domingo de Páscoa, Jesus ressuscitado. E quando nós temos este livro como base católica para nós cristãos e para os demais indagadores protestantes que apenas só falam asneiras em não conhecer profundamente as Escrituras. O que ensina a Igreja sobre a intercessão dos santos? Olha, meus amigos, como o caso das imagens que nós falamos, e sabemos que tudo isto vem lá do Velho Testamento, e o que ensina a Bíblia? Me refiro à Bíblia, à tradição e o magistério da Igreja, que nos dá esta base de fé, para que nós possamos entender o que significa ser cristão católico, ou de outra denominação, mas que sejamos inteligentes e pelo menos procurar informações para assim falar. Olha, quando a gente chega em 1 Timóteo 2, versículos 5 e 6, fala: há um só Deus, um só mediador ou mediadeiro entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo, que se entregou a si próprio por todos como resgate. Aí está, claro, em termos de salvação. O único intermediário entre a humanidade pecadora e Deus é Jesus Cristo. Por ser homem, podia agir em nome da humanidade. E por ser Deus, seu resgate oferece um valor infinito. Nenhum outro ser humano poderia tornar-se nosso Salvador, único mediador da salvação. É o Cristo que nos reconciliou com Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 14 e 16, o assunto do que se trata São Paulo, aí a Timóteo, é a redenção, como se vê no versículo anterior, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Nenhum católico duvida que não há salvação em nenhum outro, pois não há debaixo do céu qualquer outro nome dado aos homens que nós possa salvar. Em Atos 4 e 12, entre Deus e os homens está Cristo, mas entre Cristo e os homens foram colocados por Deus os mediadores de intercessão como advogados. Nossos diante do grande advogado Jesus Cristo, a graça eleva à perfeição. Tudo o que é bom na ordem natural, ora, se no mundo podemos interceder uns pelos outros, por que razão não poderiam os que estão na casa do Pai, onde se aperfeiçoa tudo o que de bom temos aqui? A graça aperfeiçoa a natureza. Então,
Meus queridos irmãos, sabemos que o próprio Deus, quando ele constitui homens para que possam interceder, para que possam louvar, para que possam encaminhar pessoas ao caminho desse Jesus de Nazaré, pelo conhecimento e a vontade de Deus. Mas, quando a gente chega em Êxodo, eu sempre falo que os primeiros números são os capítulos e os demais seguintes são os versículos. Êxodo 32, 13. Pelo pecado do bezerro de ouro adorado, Moisés pediu a Deus perdão, dizendo: lembrai-vos de Abraão e de Isaque e de Israel, vossos servos. Moisés pediu a Deus pelos méritos dos 3 mortos em aliança com Deus, e o Senhor perdoou ao povo. É o que fazem os católicos invocando seus santos. Olha que bonito. Quando este Moisés intercede e clama por esses profetas que morreram, para que possam receber de Deus a graça. Será que isto é interpretado pelos evangélicos ou protestantes como intercessão? Esses 3 intercederam? Por que será que Moisés pede clemência a 3 que já morreram? Será que não é falta de inteligência? Ou é burrice total? Ou é uma ignorância ler e não saber interpretá-lo? Olha, meu irmão. 1 Reis 11, 13. O Senhor disse a Salomão: tirar-te-ei o reino, ou darei um dos teus servos. Todavia, em atenção a Davi, teu pai, não faria isto durante a tua vida. Deixarei uma tribo a teu filho, em atenção a Davi, meu servo. Eis aí a interposição de Davi, que já havia morrido. Então, o que está faltando para os meus irmãos protestantes é apenas saber ler com o Espírito Santo e não com a mente de distorção. 1 Reis 2, 20. Meu irmão, temos que entender também que em Tobias 5:4, saiu Tobias a procurar teu companheiro que viajassem com ele, apenas saindo encontrou-se com o anjo Rafael, sem que todavia percebesse que era um anjo de Deus. Olha que bonito, entre aspas. O anjo acompanhou Tobias durante toda a viagem. Eis aí um anjo com a função de intermediário entre Deus e o homem. Tobias 12, fim da viagem. E o anjo disse: quando orais, tu será eu a apresentação, a memorial da vossa oração. Ali ele estaria presente nas suas orações. Diante da majestade do Senhor, o mesmo fazia quando enterrava os mortos. Deus, ele disse, me enviou também para curar a ti e a Sara, tua nora. Eu sou Rafael, um dos 7 anjos que estão na presença do Senhor e tem acesso à sua majestade. E
vez os anjos, intermediário para Deus, concede graças, favores aos homens. É necessário que nós tenhamos conhecimento nas leituras, para que nós não caímos em tentação nas nossas interpretações. Quando a gente chega em Jó 33, 19, 26, quando a carne do homem se cansa, sua vida está próxima ao sepulcro. Mas, se para ele havia algum anjo, um só advogado entre 1000 que diga, livrai-me da descida ao sepulcro de sua carne. Quando você chega em Macabeus, Onias foi morto. No entanto, em Macabeus 2, 15, 12, 14, Onias e Jeremias mortos intercede pelos judeus, alcançam vitória para Judas. Macabeus e Onias diz que Jeremias muito ora pelo povo lá da mansão dos mortos. Estou apenas aqui fazendo uma observação, uma leitura bíblica para que nós possamos entender as nossas maneiras de interpretar as Escrituras. Ou vamos ficar fingindo que somos cristãos. Meu irmão e minha irmã, não há necessidade que a gente fique falando asneiras, procurando versículo e capítulo, mas não colocando em prática realmente aquilo que está escrito. Olha aqui, Macabeus, segundo Macabeus 12, 38 e 45, encontraram debaixo da tua túnica dos caídos também intercessão. Salmo 132, pedi a Deus que leve em conta os mártires de Davi, para que a oração seja ouvida, no versos 10, por amor a Davi, vossos servos, não rejeitais o vosso consagrado. Então, essas leituras mostram que há muitas interpretações vãs e erradas dos protestantes, que não observam a importância dos mártires, dos profetas, dos santos, chegando lá no Novo Testamento. Eles já pedindo a intercessão daqueles que morreram em nome de Deus. Eles a alcançavam. Você veja também em Zacarias 1, 12, 13, o anjo do Senhor tomou a palavra e disse, até quando, Senhor do universo, não vos, olha que bonito, compadecereis de Jeremias em Jerusalém e das cidades de Judá? E o Senhor respondeu ao anjo que falava comigo com palavras boas, com palavras consoladoras, o anjo intercedendo a Deus pelos homens. Meus irmãos, em Eclesiástico 44, 14 e 15, poderemos ficar aqui falando sobre a intercessão dos santos, mostrando capítulos e versículos. E olha, meu irmão, Lucas 1, 45. Pelo amor que gerou Jesus e o cercou de carinho materno por mais de 30 anos. Pelo amor que gerou Jesus e o cercou de carinho materno, repito, por mais de 30 anos. E pela vida toda acompanhou o servo em sua vida pública até o seu último suspiro. É grande modelo ser imitador,
Mas todo culto prestado aos santos refere-se em divindade a Deus, porque a razão da santidade dos santos é, em última análise, a graça livre de Deus, a qual os santos corresponderam generosamente à invocação dos santos contra sua confirmação, valiosa na hora dos mártires, nesse tempo de maior heroísmo da fé cristã. Encontramos nesta expressão de fé nos últimos túmulos das catatumbas de Roma. Roga por nós. Quem duvida da legitimidade da fé dos primeiros cristãos? E eles invocam os mártires, invocam os santos, como fazem hoje os católicos. O próprio Jesus supõe a possibilidade desse intercâmbio entre os habitantes do céu e da terra. Quando chegamos em Lucas 16, 27, 28, um condenado diz: peço-te, ó Pai Abraão, que mande Lázaro à minha casa paterna, onde tenho 5 irmãos, que os previna, a fim de não virem eles também para esse lugar de tormentos. Olha aqui, meu irmão e minha irmã, pedindo, em nome daquele que já morreu, para que volte à casa dos teus parentes, para que interceda, que eles não cometam os mesmos pecados, as mesmas falhas, para que não vão para aquele lugar de tormentas. Então é necessário, irmãos e irmãs, que todos vocês que gostam de ler a Bíblia Sagrada, façam as interpretações corretas, lendo e colocando em prática. É lógico que a gente aqui muitas vezes deixa escorregar algumas vírgulas, mas nós colocamos sempre em prática o exercício da leitura, por um descuido qualquer. Mas isto a gente leva para o nosso aprendizado. Porque não é bonito ser cristão e dizer que não há como interceder. Agora você venha. Quando você está dentro de uma igreja e você sai do altar e coloca as mãos em outra pessoa para orar, em nome de Jesus, em nome de Deus, clama quem? Um santo, São José, São Pedro, São Paulo e outros que vocês venham a conhecê-lo. Será que vocês não fazem isto? Jesus, por exemplo, ressuscitado, o Messias. Será que essas leituras, esses capítulos, esses versículos que eu mostrei, traz alguma reflexão em dizer que vocês precisam entender melhor? Em Apocalipse 8, 3, 4, veio outro anjo, foram-lhe dados muitas espécies de aromas, juntamente com as orações dos santos. E das mãos do anjo subiu diante de Deus a fumaça dos aromas, juntamente com as orações dos santos, isto é, dos cristãos ainda na terra. Vamos aqui em Apocalipse e nós podemos observar muito mais. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, isto é, Jesus Cristo, ajuda a observar a ignorância de nós, homens e mulheres da terra,
que não tem esta observação, como é ser um cristão autêntico. Então, hoje eu quero deixar para vocês uma reflexão. Observem no livro de vocês aonde está profetas pedindo aqueles que já morreram, que tinham e têm esta ligação para com Deus. Quando vocês chegam no Novo Testamento, a mesma coisa. Mas evidentemente que vocês vão procurar outros versículos e não vão dar valores a esses que aqui eu mostrei. Vocês vão para outros para fazer as suas picuinhas e dizer, não, mas está aqui, escuta, mas só serve esta que você leu e essa que eu mostrei aqui não tem valor nenhum para vocês? Isso significa o quê? Cegueira? Ou vocês não querem encontrar a verdade em Jesus Cristo, nosso Senhor, e na tua igreja católica apostólica romana? Vocês, meus irmãos protestantes, podem muito bem observar. Venha comigo. Agora. Será que vocês realmente conhecem a palavra de Deus? Se dividindo em várias denominações, eu sempre repito isto. Encontrando Jesus nessas manifestações divisórias, como se ali fosse uma casa onde se pode dividir uma batata para 1000? Não, vocês não têm esse poder das multiplicações que Jesus fazia aqui na terra. E eu quero aqui, com esse vídeo um pouco longo, trazer esta reflexão que vocês possam observar tudo aquilo que a palavra de Deus mostra em relação ao que a igreja ensina. É uma conversa franca de um leigo para outros leigos. Observem o que é ser cristão. Porque se a gente ficar nessa mesmice, sempre procurando atacá-lo a igreja católica, procurando uma alternativa, um atalho para não ser católico, criticando aqueles que falham e não procurando a igreja de Cristo. Tenho observado que nos Estados Unidos um pastor levou todo o seu rebanho de volta à igreja católica porque ele começou realmente a ler as escrituras. Tenho observado também um pastor brasileiro aonde ele fala sobre o erro dos evangélicos que não dão os méritos merecidos a Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Então, a ficha está caindo na mente dos pregadores que realmente estão lendo a Bíblia Sagrada com seriedade. Ou vocês procuram ler essa Bíblia com seriedade, ou não vão ter no futuro a salvação, porque vocês não fazem parte da casa do Senhor. Críticos, insultadores, xingadores. Não te xingo, não te maltrato, mas eu peço que vocês façam a leitura com os olhos do Espírito Santo, para que vocês possam encontrar a luz de Cristo nas suas interpretações. Repito aqui, como eu vou repetir nos meus vídeos, tu és Mateus, lá, 16, quando o próprio Jesus diz, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Meu irmão e minha irmã, quero aqui hoje terminar esta reflexão neste vídeo, fazendo uma leitura que eu gosto. Observem. Lealdade na pregação do Evangelho, segundo Coríntios. Já li e vou ler de novo. Por isso, não desanimamos deste mistério que nos foi conferido por misericórdia. Afastamos de nós todo o procedimento fingido e vergonhoso. Não andamos com astúcia e nem falsificamos a palavra de Deus. Pela manifestação da verdade, nós nos recomendamos a consciência de todos os homens diante de Deus. Se o nosso evangelho está encoberto, esteja para aqueles que estão no caminho da perdição. Já dizia o apóstolo Paulo. Ou você acha que a salvação veio depois de Martim Lutero? Que Deus abençoe a todos e façam as suas leituras. E façam as suas indagações com seriedade, não com baixaria, porque vocês se tornam
uns pregadores fajutas, sem conhecimento de Deus, e nem tem o dom e o discernimento de ser um bom cristão com amor no coração. É lógico que eu não sou santo, mas também não sou otário de ninguém querer me enganar, dizendo que é cristão fora da Igreja Católica. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.